Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e no vídeo de hoje nós vamos ter uma lista de romances apaixonantes, mas que vão muito além do clichê e do romance estilo coração quentinho. Desde que eu criei o canal e comecei a falar abertamente o quanto eu amo livros românticos, uma das coisas que eu mais recebo são críticas no estilo mas romance não agrega, mas romance é sempre mais do mesmo, mas romance nunca vai além. E pra você que ainda tem esse pensamento, a lista de hoje é exatamente pra mostrar como romances podem ser clichês ou não e ainda assim irem muito além, trazendo reflexão, emoção, aprendizado e abordando temáticas que são fundamentais para os dias de hoje. Vocês não estão preparados para essa lista aqui, então já clica no gostei se você gosta de livros assim e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para ajudar o Livros Fuxicos a crescer cada vez mais. Vamos começar já de forma bafônica com Quando Eu Te Vejo. Essa história aqui é um romance contemporâneo que tem um toque fantástico e que promete emocionar, envolver e fazer o leitor refletir do início ao fim. Eu começo a lista com essa história porque esse é o livro que a gente vai ler em abril no Clube Entre Romances, que é o meu clube do livro. Um clube do livro que eu criei para ler livros românticos, mas que ao longo do último ano a gente leu livros que vão muito além do clichê, que surpreendem, que trazem temáticas incríveis. E esse livro, gente, que não é um romance romântico tradicional, promete exatamente essas reflexões. E tudo isso com uma escrita que é comovente, mas não é pedante. Ou seja, é uma escrita gostosa de ser lida e que vai envolvendo o leitor através dos personagens. Aqui a gente tem um casal que eles vão se encontrar, vai ter uma química gigantesca entre eles. Só que o nosso personagem masculino, e aqui é um ponto, né, a trama foca muito nele, porque ele tem um dom de prever o futuro. E aí, gente, logo depois que ele conhece a mocinha, ele vai prever o futuro deles como casal. E aí a grande brincadeira do livro é, se você souber como vai terminar as coisas, ainda assim você vai fazer certas escolhas, ainda assim você vai tomar algumas decisões, ainda assim você vai escolher se apaixonar? Sério, gente, é um livro que promete demais. Eu li os primeiros capítulos pra fazer a avaliação pro Clube Entre Romances e fiquei encantada, me emocionei demais. Conversei com várias pessoas que leram esse livro ano passado, que foi quando ele foi lançado, e que virou livro favorito dessas pessoas. Então, assim, promete. Quer ler com o Clube Entre Romances? Então se joga, a gente conseguiu um cupom de desconto de 20% pra vocês adquirirem o livro. Ele tá com um preço supimpa, ainda se fala supimpa? Não sei, mas tá com um preço ótimo, tanto o livro físico quanto o e-book também. E ó, os detalhes do cupom vão estar aqui na descrição desse vídeo e também como você participar do Clube Entre Romances. A gente tá no Instagram, então você pode seguir a nossa página pra acompanhar, mas você também pode entrar no nosso grupo de bate-papo, que é um grupo, gente, que a gente compartilha de tudo lá. Tem dicas de livros que estão no Kindle Unlimited, tem dicas de livros em promoção, mas também tem muita conversa sobre literatura. Enfim, é incrível o nosso clubinho, então vem fazer parte, o link tá aqui e também vem ler essa história com a gente. Se você gosta de romance que vai além, tenho certeza que essa história vai te cativar. E se você tem preconceito com livros de romance, é uma ótima oportunidade de você descobrir que livros de romance vão sim muito além. Não só lendo esse livro, mas também participando do Clube Entre Romances, porque todas as discussões que a gente faz lá é exatamente para levantar essa bandeira de como os romances ensinam e fazem com que os leitores cresçam cada vez que descobrem uma nova história. Fique comigo, tô na paleta, tô combinando. É um dos meus livros favoritos da vida. Eu li esse livro ano passado e fiquei assim apaixonada. É uma autora que tem uma escrita muito potente e aqui ela vai trazer a Nigéria de 1980 e um casal que se apaixona na faculdade e que casa com emoção. O casamento deles é realmente focado no sentimento dos dois. Só que eles estão imersos em uma cultura que é muito normal que o homem tenha mais de uma mulher. E nesse caso, no caso do casamento dos dois, quando eles se apaixonam, eles conversam e o nosso protagonista deixa claro que ele não vai ter outras esposas, porque o amor da vida dele é a nossa mocinha. Só que, gente, depois de alguns anos casados, ela não engravida. E isso é um choque dentro do casamento e dentro da realidade cultural na qual eles estão inseridos. Vai aparecer a família dele, no caso aqui, né? E a gente tem que abrir a mente para entender a sociedade que nós estamos inseridos, a sociedade que a autora retrata aqui, a cultura que a autora retrata. Mas a família desse mocinho chega na porta da casa deles com uma nova noiva, uma mulher mais nova, porque eles querem que o filho deles
tenha um filho, né? Tenha gerações futuras da família. É um livro, assim, que mexe muito com as nossas emoções como mulher. É um livro que traz várias reflexões e que fala muito sobre família e sobre maternidade. Em determinado ponto, a nossa mocinha vai conseguir engravidar, mas tem um custo muito grande pra isso acontecer. E aí fala muito sobre sacrifício, sobre casamento, de novo, sobre cultura. É um livro curto, de certa forma, muito potente, e é uma escrita, de novo, potente, essa é a palavra, sabe? Não é um livro confortável em alguns sentidos, afinal ele traz temáticas difíceis, só que é um livro que precisa ser lido, é um livro que precisa... A gente precisa conversar sobre as temáticas aqui. Eu acho que é uma autora também que cativa, que envolve, exatamente por causa da escrita, e é como ela constrói os seus personagens de uma forma tão palpável. É impossível você não se ver no desespero dessa mulher, no quanto ela ama o seu marido, no quanto ela tem medo de mudanças e no quanto ela está disposta a abrir mão em nome da sua família. Ai, gente, sério, leiam. É romance, é a história de um casal, mas vai muito, muito, muito além. As Cores do Coração vai falar sobre doação de órgãos. E eu acho que essa é a grande temática do livro. E aqui fica o questionamento de quantos livros você já leu que fala sobre esse assunto. E aqui é muito legal porque, apesar do pano de fundo romântico, a autora aborda a doação de órgãos no Brasil, na nossa realidade, de uma forma com tanta propriedade que você aprende, que você leva vários tapas na cara. A nossa personagem feminina vai perder o noivo em um acidente e, a partir da morte dele, ele vai virar um doador de órgãos. Essa personagem, o sonho dela vai ser conhecer todas as pessoas que receberam um órgão que era do seu noivo, porque ela precisa disso pra superar, na realidade ela sente que ela precisa ver essas pessoas vivas e felizes pra superar aquele trauma e aquela morte. Não pode se fazer isso, é proibido, né, qualquer parente entrar em contato com as pessoas que receberam órgãos do doador, mas ela vai conseguir burlar algumas regras e encontrar uma lista sobre essas pessoas. Em contrapartida, nós temos o personagem masculino, que ele viveu a sua juventude, a sua adolescência inteira, sem poder se esforçar, sem poder fazer várias coisas, porque ele sabia que o seu coração podia parar em qualquer momento. E aí, quando ele tá ali desacreditado, ele acha que ele não vai mais conseguir viver, ele recebe um transplante de coração e agora ele tem uma vida nova. E a gente vai ver então as duas perspectivas de alguém que recebeu um órgão e tá recomeçando a sua vida, aprendendo a ter esperança, e alguém também que perdeu um ente querido, mas através dessa vida viu outras vidas prosperarem. E a autora fala com propriedade sobre os dois lados, porque ela fala sobre terapia, ela fala sobre como os dois lados precisam de ajuda psicológica, fala sobre centros de apoio, fala também sobre memória celular, é um tema que divide muitas opiniões e que poucas pessoas conhecem ou sabem sobre isso, porque o órgão tem memória. E existem casos de pessoas transplantadas que alegam terem memórias, terem gostos, terem sonhos que não tem nada a ver com a vivência deles antes do transplante. Então, assim, sério, é um livro muito cativante. O final, ele é um pouquinho mais rapidinho, porque foca de fato no romance, só que é um livro que traz temáticas importantíssimas, que é extremamente emocionante, mas ao mesmo tempo é muito leve, muito gostoso de ser lido. PS, eu te amo! Acho que todo mundo conhece essa história, né? Tenho aqui o primeiro livro, com a capa do filme, nessa edição que é de Portugal. Eu importei esse livro muitos anos atrás. E tem o segundo livro que saiu agora pela HarperCollins, que é do Clube PS Eu Te Amo. Essas duas histórias, gente, eu acho que ficaram muito populares, né, essa história do PS Eu Te Amo por causa do filme. Eu acho que todo mundo que tá aqui assistindo já viu esse filme. Se você não viu esse filme é porque você é muito novo. E é isso, entendeu? Geração anos 90... de repente não é mais geração... enfim, gente, é isso. E acho que por causa do filme, o filme tem esse toque muito romântico. As pessoas esperam que o livro foque necessariamente na relação dos dois personagens. E aqui é sobre a figura feminina. A história de PS Eu Te Amo me lembra, em determinado momento, sobre a trilogia de Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, sabe? Porque não é sobre o romance, não é sobre se apaixonar, é sobre a figura feminina superando obstáculos, superando uma perda, superando o luto, superando seus próprios traumas, escolhendo a si mesma, escolhendo curar-se, buscando ajuda. E nesse segundo livro, o foco é ainda maior nisso, na cura, na construção, porque não é só sobre a protagonista, o luto da protagonista, mas um clube de pessoas que estão vivenciando, de certa forma, um luto e que vão se apoiar uma nas outras. É muito bacana, eu adoro a escrita dessa autora. Essa autora é um bom exemplo de
disso que eu acredito, sabe? De que romances vão muito além do que uma história de amor entre duas pessoas. É sobre amor próprio, é sobre amizade, é sobre acreditar no amanhã. E essa história aqui, gente, é belíssima. Não só o primeiro volume, mas o segundo volume também é muito bonito. Fala de luto com muita propriedade. E a minha autora favorita dos últimos tempos, e que é uma autora que a gente leu também no Clube Entre Romances, e que eu fico muito feliz de mais pessoas estarem conhecendo e darem chance pra essa autora, que é a Alyssa Collie, que tem aqui Liga da Lealdade, que é uma trilogia composta por 3 volumes, sendo que o terceiro ainda não foi lançado aqui no Brasil. Os livros são Uma União Extraordinária e Uma Esperança Dividida. São romances de época como qualquer outro romance de época. Tem aqui um casal que vai conquistando os leitores aos poucos, personagens com trauma sim, mas uma química muito forte, um romance muito bem construído, tramas que envolvem, né, a época, o cenário descrito, tanto em parte de transporte, de alimentação, de vestidos, as imposições da sociedade, só que são livros com uma grande crítica social, porque aqui se passa durante a Guerra Civil e vai falar sobre a luta Norte e Sul. Sul, que era extremamente escravocrata, e Norte, que acreditava na liberdade de todos os povos. Então a gente tem a região Sul aqui dominada por pessoas extremamente preconceituosas, e através dessa guerra nós vamos acompanhar protagonistas pretas lutando pela sua liberdade, a liberdade do seu povo, em um país tão grande como os Estados Unidos. É muito maravilhoso. Como eu disse, é um romance de época que tem tudo que a gente encontra nos melhores romances de época que a gente goste, a gente ame. Só que eu acho que é um livro, é uma autora, uma série que sofre muito preconceito, porque aqui nós temos 2 lados, né? Primeiro, as pessoas que estão acostumadas a ler romances de época extremamente superficiais, que focam só no casal, que não tem problema, eu amo esses romances de época também, e ficam um pouco receosos por encontrar livros que vão falar sobre racismo, que vão falar sobre guerra, e ao mesmo tempo pessoas que acreditam que romances de época só são clichês, só são água com açúcar. Então a gente tem esses 2 polos que olham esses livros talvez com um olhar preconceituoso, e eu tô aqui pra falar pra vocês que esses livros são maravilhosos. Eles precisam ser lidos em ordem. Antes de ler o segundo livro até o final, eu achava que podíamos ler de forma separada, mas não, porque no primeiro volume você vai entender melhor a Guerra Civil, o trabalho da União, vai entender um pouco sobre a espionagem, que é uma temática muito trabalhada aqui. E no segundo livro, essa temática fica ali em segundo plano para, de fato, uma parte intrincada que tá acontecendo aqui, porque a guerra, o Norte tá perdendo algumas batalhas, lembrando que o Norte era o que era a favor da liberdade, tá perdendo algumas batalhas, então os sulistas estão cada vez mais ríspidos, estão machucando, estão prendendo, estão se tornando cada vez mais preconceituosos, né? Já é um preconceito enraizado ali, mas estão ficando cada vez piores por causa das batalhas que o Sul tá ganhando. Então assim, gente, é um clima de guerra, é um clima de tapa na cara atrás de tapa na cara, afinal a gente vai falar sobre o racismo de uma forma muito intrincada, escrito por uma autora preta, com protagonistas pretas, então assim, sabe, é emoção atrás de emoção. Mas também tem a parte clichê, fofinha, de química, de sensualidade, de primeiro beijo, de toques. Nesse segundo livro é ainda mais legal, porque todo o casal aqui, né, toda a emoção deles é um casal que começa aos poucos, sabe, é slow burn, então demora aqui para o romance de fato acontecer, mas a paixão entre eles já fica palpável logo nas primeiras páginas, porque eles se apaixonam através dos livros, né, de recados que eles trocam, da conversa que escreve através das palavras escritas. Então é apaixonante, e são livros, eu acho, que precisam alcançar mais e mais pessoas. E é isso, gente. Essa foi a nossa lista de hoje. A maioria desses livros aqui a gente já leu no Clube Entre Romances, e muitos outros nós vamos ler ainda no clube ao longo desse ano, porque uma das minhas metas é mostrar cada vez mais a potência das histórias de romance, que são muito mais do que necessariamente uma trama que envolve 2 pessoas se apaixonando. Os livros que eu indiquei nessa lista são a prova disso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Deixa aqui nos comentários se você já leu algum deles e qual é o seu favorito, ou qual desses te deixou mais curioso pra fazer a leitura, e também se você já sofreu algum preconceito por ler romance, ou mais. Você que tem preconceito em ler romance, deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Espero vocês no Clube Entre Romances, vem seguir o clube, vem também ler com a gente o livro de abril, aproveita o cupom de desconto que ele tá maravilhoso, e espero vocês tanto no Clube Entre Romances quanto no próximo vídeo aqui do canal. Um super beijo, até mais. Tchau! What I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap.
deep and down.